história de hoje? Antes de começar a nossa história de hoje, eu vou ler um versículo de novo. Esse versículo está lá em Salmos, que é o maior livro da Bíblia, e está no maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119. Salmo 119, versículo 89. Presta atenção no versículo, ó. Fala assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Esse versículo está falando que a palavra do Senhor vai acabar? Não. Está falando o quê? Está falando que a palavra do Senhor vai estar para sempre. Ela não acaba. Ela é eterna. Ele fala assim que a palavra do Senhor é eterna, que não acaba. Eterna é uma coisa assim que nunca vai acabar. E a história de hoje fala sobre a palavra do Senhor que é eterna. Só que antes da história, a gente vai aprender a outra parte dos livros da Bíblia. Lembra que eu ensinei os 5 do Pentateuco? Quem lembra qual que são os 5 do Pentateuco? Gênesis, Deuteronômio e Números. Deuteronômio, muito bem, são 5. Êxodo. Agora nós vamos aprender os próximos, que depois o meu eu coloquei fora de ordem aqui. Os poéticos estão fora do lugar. Primeiro são o Pentateuco, depois são os históricos. Sabe quantos livros históricos tem? 12 livros históricos. 10 mais 2, 12 livros, que são Josué, quem lembra? Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 1 Reis, 2 Reis, e depois 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Todos esses são os livros históricos que estão aqui embaixo. E agora eu vou contar um pouquinho, que é a continuação daquele que fala sobre os livros históricos. É assim, ó. Cantaremos todos juntos os livros históricos. Eles contam a história do povo de Deus, de Josué, de Juízes, e a história de Ruth, e os 2 livros de Samuel, e os 2 livros de Reis, 2 livros de Crônicas que contam histórias, e depois os livros de Esdras, Neemias e Esther. Esse é um pouquinho mais complicado, porque são 12 livros históricos. A história que eu vou contar hoje não está dentro dos livros históricos. Está dentro dos livros proféticos. Mas eu vou contar uma história de um rei que quis destruir a palavra de Deus. Mas será que a palavra de Deus pode ser destruída? Nosso versículo fala que a palavra de Deus pode ser destruída? Não. Não. Ele fala que para sempre a palavra de Deus está firmada lá no céu. Ela não pode ser destruída. E nós aprendemos que a primeira pessoa que escreveu a palavra de Deus foi o Moisés, que ele escreveu 5 livros. Mas antes de Moisés, foi Moisés que viveu... Moisés foi a primeira pessoa que escreveu os livros, será? Primeira pessoa que Deus falou para ele foi a primeira pessoa que escreveu. Mas será que foi a primeira pessoa que Deus falou com ele? Vocês lembram da história de Adão? O Senhor conversava com Adão? Conversava. Sim. Eles não precisavam da palavra de Deus escrita igual a gente, porque o Senhor conversava com eles. Com Adão e com Eva. E depois o Senhor conversou com Noé. Noé fez a arca, ele fez a arca. Ele só fez a arca porque o Senhor explicou para ele como que era a arca. E o Senhor conversou com várias outras pessoas. Conversou com Abraão, explicava coisas para Abraão. O Senhor falou com muita gente. Aí vocês lembram que eu contei a história do Josias, né?
O Josias era um rei lá em Israel e ele reinou um tempão e ele tinha destruído todos os ídolos. Aí depois que Josias, ninguém vive para sempre nessa terra, né? Vocês sabem. Então Josias também morreu um dia. E depois que ele morreu, antes dele morrer, o Senhor começou a falar com um profeta. Chamou o profeta e falou assim, o nome do profeta era Jeremias. Falou assim, Jeremias, você vai ser profeta e vai falar a palavra de Deus para o meu povo. Aí Jeremias ficou com medo e falou assim, não, mas eu não passo de uma criança. Ele ficava achando que ele não podia falar a palavra de Deus para o povo, porque ele não entendia nada. Aí o Senhor falou para ele assim, pode parar de achar que você não passa de uma criança, porque eu que vou falar a palavra de Deus para você. E você vai falar a palavra de Deus para o povo. E assim Jeremias era. Ele sempre falava a palavra de Deus para o povo. Mas só que vocês acham, vocês lembram que Josias foi ler a palavra de Deus para o povo e o povo se arrependeu? Quando Jeremias falava a palavra de Deus para o povo não queria se arrepender. Aí teve um dia que o Senhor falou para Jeremias assim, Jeremias, pega um rolo. Lembra que eu falei que antes eles não tinham a Bíblia escrita igual a gente, assim, um livro desse jeito, era um rolo. Aí o Senhor falou assim, Jeremias, escreve todas as palavras que eu te falar nesse rolo. E Jeremias não escreveu sozinho, não. Ele chamou um homem para ajudar ele. Esse homem chamava Baruque. Baruque foi lá. Ele era escriba. Escriba é uma pessoa que fica escrevendo. Baruque foi lá e escrevia todas as palavras que Josias falava. Que Jeremias falava. Que o Senhor tinha chamado Jeremias para ser profeta. Escrevia, escrevia, escrevia. E o Senhor não desistiu de falar com o povo. Porque o povo não queria ouvir o Senhor, mas o Senhor amava o povo, queria que o povo entendesse e obedecesse. Falou com Jeremias de novo. Jeremias, é para você ler essas palavras do livro para o povo. Jeremias falou com Baruque assim, Baruque, vai ter um jejum aqui em Israel. Vocês sabem o que é jejum? Jejum era quando as pessoas não podiam comer nada durante um determinado tempo. Eu não sei quanto que era esse tempo de jejum. E todo mundo ia lá para o templo. E Jeremias ficou escondido. Ninguém podia saber onde que Jeremias estava. Baruque foi no templo. Nessa época não era mais Josias que reinava. Era o filho dele. O filho dele se tornou o rei de Israel. Ele chamava Jeoaquim. Só que vocês acham que o Jeoaquim amava o Senhor e gostava da palavra de Deus? Não gostava. Ele voltou a adorar aqueles mesmos ídolos que Josias tinha mandado quebrar. Lembra que Josias tinha mandado quebrar um montão de ídolos? Ele voltou a adorar aqueles ídolos. Não podia fazer isso. E nessa época que o Baruque foi lá ler a palavra de Deus, lá no templo, o Jeoaquim, que era o rei, ele leu para um monte de gente. Olha o tantão de gente que estava prestando atenção no que ele ia falar. Leu para essas pessoas todas as palavras que o Senhor tinha falado para Jeremias. E uma das pessoas que ouviu foi o Micaías. Micaías ouviu aquela leitura que o Baruque estava fazendo, falou assim, mas eu vou falar com o pessoal que o Baruque está lendo a palavra de Deus, as pessoas precisam saber do que está sendo falado. E ele foi lá no palácio do rei e falou com os príncipes que o Baruque estava lendo. Aí os príncipes falaram assim, manda chamar Baruque para ele ler a palavra de Deus para a gente também. Baruque foi com o rolo, porque tinha que levar o rolo, lá onde os príncipes estavam. Os príncipes não eram os filhos do rei, eram as pessoas importantes de Israel. Aí eles falaram para o Baruque assim, senta, Baruque, lê a palavra do Senhor, a palavra do profeta para a gente. E ele leu. E quanto mais ele lia, mais os príncipes ficaram olhando assim um para o outro. Ficaram com medo. Sabe por que eles ficaram com medo? Porque a palavra de Deus fala das coisas erradas que a gente faz. Fala dos nossos pecados. Hoje não fala dos nossos pecados?
a palavra de Deus fala assim que todo mundo é pecador. E que se nós não nos arrependermos, nós vamos acabar no inferno. É isso que a palavra de Deus fala. E lá naquele rolo estava escrito que o povo de Israel estava fazendo um monte de coisa errada e eles iam acabar sendo mortos e mandados embora da casa deles, embora do país deles, eles iam ter que ser exilados. E os príncipes começaram a ficar com medo, assim, olhavam um para o outro. Aí um falou assim, o rei vai precisar saber dessa palavra. Vamos levar esse rolo para o rei saber. Só que eles sabiam que o rei não era igual Josias, né? O Jeoaquim, filho de Josias, ele era um rei mau. A palavra de Deus fala que ele não era um rei bom. Então eles falaram para o Baruque assim, Baruque, mas me conta uma coisa. Essas palavras que você escreveu aí no livro, foi o profeta que falou para você escrever essas palavras, te ditou essas palavras, imagina o tempo que gastou. Vocês já escreveram um pedacinho de um versículo assim? Depois vocês pegam e escrevem um versículo para ver o tempo que demora para escrever. Baruque tinha escrito um tantão de versículo. Aí o Baruque falou assim, sim, foi o profeta que me falou. Ele me falava e eu escrevia. Então eles falaram para ele assim, então Baruque, ó, você e o Jeremias, vocês se escondem. Ninguém pode saber onde vocês estão, porque a gente vai falar nós vamos ler esse rolo aqui para o rei. E assim aconteceu. O Baruque escondeu, o Jeremias já estava escondido. E eles foram ler o livro pro rei. Sabe onde que o rei estava? Nesse dia, nessa época, era inverno. Então ele estava no palácio de inverno dele. E tinha uma lareira lá, tá vendo essa lareira aqui? A lareira, no lugar que é muito frio, as pessoas colocam o fogo para esquentar o lugar onde eles estão. Aí ele estava bem lá, numa boa com o pessoal, na casa dele, nessa lareira. E o pessoal começou a ler o rolo da palavra de Deus que estava escrito. Vocês lembram que o Josias também leu a palavra de Deus para o povo? E o povo se arrependeu e o Senhor perdoou o pecado do povo? Então, isso que era para acontecer na hora que um dos servos estava lendo o rolo. Mas só que o Jeoaquim não amava o Senhor. E na hora que ele estava lendo o rolo, que o outro rapaz estava lendo o rolo, quando passou umas partes, a palavra de Deus fala assim, que passou umas 4 páginas, sabe o que o profeta, que o rei fez? O rei Jeoaquim foi lá, pegou um canivete de escrivão e ó, rasgou o rolo todinho, que era a palavra de Deus, enfiou dentro da lareira e não ficou feliz enquanto o rolo não queimou todinho. Já pensou? Ele queimou a palavra de Deus. Vocês acham que o Senhor ficou feliz com Jeoaquim? Não ficou feliz. Gente, mas o nosso versículo fala que a palavra de Deus pode ser destruída? Não. O nosso versículo fala assim, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Isso significa que a palavra de Deus é eterna, que ela não pode ser destruída. Então, depois disso, o Senhor foi lá e falou com Jeremias assim, Jeremias, olha só, o rei Jeoaquim queimou o rolo que você escreveu, que eu falei para você, você falou para Baruque e Baruque escreveu no rolo. Então você vai pegar outro rolo e vai escrever de novo, porque eu vou te falar as mesmas palavras que estavam escritas no outro livro. Então eles pegaram. Imagina o tempo que deve ter demorado para escrever um outro rolo com as palavras do Senhor. E lá em Jeremias está escrito assim, que nesse outro rolo tinha todas as palavras que tinham no rolo que tinha sido queimado. E tinha muito mais outras palavras. Porque a palavra do Senhor, Ele mesmo trabalha para que a palavra dele não caia. E fala assim que toda a palavra dele vai ser cumprida. Muita coisa que ele já prometeu, já aconteceu, já cumpriu. E tem coisa que ele fala que vai acontecer, que a gente tem que acreditar que vai acontecer mesmo. Porque a palavra de Deus é eterna.
mesmo que alguém queime, igual o rei Jeoaquim queimou dentro da lareira, a palavra de Deus vai continuar acontecendo. E olha só o que tem na minha Bíblia que eu vou mostrar para vocês. Até coloquei um grampinho aqui para vocês verem, ó. Tá vendo essa parte da minha Bíblia aqui? Não sei se vocês conseguem ver. O que está escrito? Está escrito Jeremias. Sabe que livro que é esse daqui? É o mesmo livro que o rei Jeoaquim queimou. Mas o livro morreu? Não. O livro está na minha Bíblia, está na sua Bíblia, está na Bíblia de todas as pessoas que têm Bíblia. Porque o Senhor não deixa a palavra dele morrer. A palavra dele é eterna. Mesmo que alguém queime algumas partes ou jogue fora, ele vai cuidar para que a palavra dele se cumpra. E ele falou com Jeremias assim, olha, já que o Jeoaquim não me obedeceu, ele também vai sofrer as coisas, as consequências. Nenhum que ouviu a palavra dele rasgou as vestes de tristeza naquele dia do rolo da lareira. Ninguém ficou triste e se arrependeu. E o Senhor cuidou para que a palavra dele se cumprisse. E também o rei Jeoaquim quis matar Jeremias. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor escondeu Jeremias e Baruque. Ninguém conseguiu achar eles para morrer, para matar eles. O rei Jeoaquim morreu rapidinho. Mas o profeta Jeremias pôde viver ainda muito tempo junto com o povo de Israel. Porque aconteceram várias outras coisas depois dessa época. Vamos falar nosso versículo de novo? Está lá em Salmo 119, versículo 89. Vamos falar, porque daqui a pouquinho vai ter pergunta do versículo, hein? É assim, ó. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. É só agora que está firmada no céu? É para sempre. Sempre. Isso, muito bem. Obrigada por ouvir a história de hoje. Até mais. Qual foi o homem que escreveu a primeira parte da Bíblia? Moisés. Outra pergunta. Outra pergunta, ó, escuta. Deus falou com outras pessoas antes de falar com Moisés? Parou. Quem foi? Adão. Adão e Eva. Adão e Eva. Muito bem. A palavra de Deus. Outra pergunta. A palavra de Deus sempre teve inimigos? Sim. 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 O que Joaquim fez com o rolo? O que ele fez com o rolo? Rasgou. Escrever, pegar. E pôs no fogo. Muito bem. Rasgou e pôs no fogo. Porque ele amava a palavra de Deus, é? Ele amava a palavra de Deus? Joaquim amava a palavra de Deus? Não. É possível? A gente pode destruir a palavra de Deus? Não. Ela é a mesma de hoje? Sim. Qual é o versículo que fala sobre a palavra de Deus? Salmo 119, versículo 89. Parabéns! Estão de parabéns. Acertaram, estava prestando atenção na história. Beijo para todos vocês. Tchau. Obrigada, viu, pessoal? Sábado que vem tem mais. De nada.